Libertadores. Ô, Natália Fiuza, por que o Atlético não está entre os classificados à próxima etapa da Copa Libertadores? São muitos os motivos, viu, Cirilo? Mas acho que principalmente porque é uma equipe fraca coletivamente. Acho que está muito claro, depois desses 2 jogos contra o Palmeiras, em que o time alviverde foi muito superior enquanto time, enquanto equipe, que o problema do Atlético não é individual, não é um jogador ou outro, né? O problema do Atlético é coletivo. É um time que ainda tem problemas defensivos, que cria muito pouco. É claro, o Paulinho tem a sua parcela de responsabilidade, porque no jogo de mata-mata de Libertadores você jamais pode perder uma chance como a que ele perdeu, mas ele não é o único problema desse time. Um time que não chutou nenhuma vez ao gol do Palmeiras, precisando vencer fora de casa para se classificar. E não chutou por quê? Porque falta criatividade no meio-campo, falta mais poder de criação, falta mais articulação de jogo enquanto equipe, né? Foi mais uma vez um Atlético que mostrou problemas no seu meio-campo, acho que problemas menores do que mostrou no Mineirão, mas ainda um time espaçado, dando muita liberdade ao Palmeiras, que teve boas chances no primeiro tempo, construindo, chutando da entrada da área, finalizando de dentro da área. Um Atlético até que suportou, soube sofrer, em especial nos primeiros 45 minutos, mas depois tem a posse da bola e por vezes não sabia o que fazer. E aí acho que tem alguma parcela de responsabilidade do Filipão também. Para mim o Igor Gomes deveria ter sido titular e não o Johan. Quando ele entra no segundo tempo, dá uma nova dinâmica. O Filipão preferiu não ter o Kardec, né, no jogo. Ele justificou justamente pelo fato de que o Atlético criava muito pouco, então, em tese, o Kardec não receberia boas bolas, mas talvez com isso tivesse aberto um pouco mais de espaço para o Hulk, né? Para tentar uma jogada individual, que a gente sabe que ele é capaz. Mas então tem a parcela dos jogadores, tem a parcela do Filipão, tem a parcela da diretoria, da comissão técnica, né? Que escolheu esse caminho com o Filipão ali do colegiado, que optou por essa alternativa. Mas assim, em termos de 180 minutos, Cirilo, classificou quem de fato jogou melhor, que foi o Palmeiras. Quero a opinião da turma que está aqui no YouTube, participe com a gente também, fala aí sua cidade, interaja conosco, sua opinião sobre esse momento, sobre essa eliminação do Atlético. Eu confesso a você e a vocês que estão me acompanhando que eu tenho certa dificuldade em classificar como positiva a atuação de um time que não deu sequer um chute ao gol. Até porque o objetivo do futebol é fazer gol, né? Então, se você não fez o goleiro adversário trabalhar, eu tenho uma certa dificuldade em avaliar como positiva a atuação do Atlético. Eu acho que a referência, ela faz muita diferença, porque o Atlético vinha jogando absolutamente mal, né? Muito mal, 10 jogos sem vencer. Teve uma melhora no comparativo com o que vinha na primeira parte do trabalho do Filipão para os jogos ali a partir do Grêmio. O Atlético que produziu mais, que teve mais possibilidades de ter resultados diferentes. Teve o jogo contra o São Paulo, em que o Atlético teve bons momentos no fim de semana. Mas, de verdade, nessa série contra o Palmeiras, eu não enxergo o Atlético jogando bem. Eu acho que o Palmeiras... até perguntei ontem ao Edu Panzi e ao Léo Figueiredo no pós-jogo da jornada esportiva se era um Atlético que dificultou muito a vida do Palmeiras ou se era mais um Palmeiras que teve o controle do jogo a todo momento. Eu enxerguei um Palmeiras que teve o controle da situação durante a maior parte dessa série decisiva. Acho que e aí, se formos elogiar aqui o Palmeiras, eu acho que há uma distância muito grande, enorme, incontável do Palmeiras para o Atlético. Também pudera, um time que tem um trabalho construído e consolidado há muito tempo, um excelente trabalho de um excelente treinador com excelentes jogadores e um Atlético que está passando por esse novo momento da temporada e vai ter que arrumar uma motivação para terminar o ano. O Campeonato Brasileiro está aí e o Atlético não está classificado para nada ainda para a próxima temporada e quer jogar, tem que jogar a Copa Libertadores no próximo ano. Mas eu enxerguei muito mais um Palmeiras dominante, fazendo o que quis com essa série, impedindo com que o Atlético jogasse, do que um Atlético bem, jogando bem, evoluindo, com chance. Teve a melhor chance do jogo? Teve, o cara perdeu um gol sem goleiro, o Paulinho perdeu um gol sem goleiro. Mas o Palmeiras teve bola na trave, chutou 7 bolas ao gol ontem, o Atlético não deu um chute no gol. Então, assim, eu acho que a referência de um começo muito ruim talvez possa estar fazendo com que a análise, jogando bem contra o Palmeiras, não sei o quê. Eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho até, Cirilo, se a gente for fazer... Eu concordo muito com o que você falava. Foi um Palmeiras que foi muito mais dominante do que um Atlético que impôs dificuldades. Se formos fazer um comparativo, inclusive,
com os últimos 2 confrontos pela Libertadores entre Palmeiras e Atlético, por mais que os confrontos anteriores de 2021 e 2022 e esse não tenham, assim como esse, não houve um placar elástico para o Palmeiras. Você vai falar para mim assim, nossa, Nath, mas de novo, o Atlético perdeu por 1-0 o primeiro jogo, empatou o segundo, foi pau a pau ali, assim como foi em 2021, assim como foi em 2022, que a decisão foi para os pênaltis por 2 empates, mas eu acho que desses 3 anos, o ano que o Palmeiras menos sofreu foi esse. Foi o ano que ele teve mais controle do jogo e ele não fez um placar mais elástico, tanto no Mineirão quanto no Allianz Parque, porque o Palmeiras também errou muitas finalizações, mais até do que o time costuma errar. E em determinado momento, você está com a vantagem, você está se classificando, é natural que haja algum tipo de relaxamento, que você dê mais a bola ao adversário. Afinal de contas, ele está pressionado, ele está desesperado para construir uma jogada para resultar no seu gol. Então, achei um Palmeiras muito equilibrado, muito frio também, para decidir na hora certa, a reta final do jogo, sabendo aproveitar a posse. E olha só, né, Cirilo, a gente fala de um Atlético que, mas se defendeu bem. O Atlético tinha 2 missões dentro do Allianz Parque. A primeira era não tomar gols, a segunda era fazer gols. Ele só cumpriu 50% do combinado, ou melhor, do que ele precisava fazer. Então não dá para dizer que foi uma boa atuação. Uma boa atuação teria sido se ele tivesse conseguido fazer as 2 coisas. E ele se defendeu bem ou, de fato, o Palmeiras também desperdiçou muitas chances? Acho que foi um Atlético que, por exemplo, na bola aérea não sofreu, que era algo que a gente temia, mas de modo geral o Palmeiras ainda teve muita liberdade para chutar, para construir, e eu acho que passa muito por esse meio campo. Eu acho até que a gente pode dizer que, de modo geral, considerando as últimas apresentações, o Atlético pode ter evoluído defensivamente, mas é fato que do meio campo para frente há muitos problemas e é por isso que o Atlético não conseguiu chutar nenhuma vez ao gol do Everton. Deixa eu abraçar